Olá pessoal, vamos a mais um vídeo, o funil de vendas. Hoje nós vamos falar sobre um desdobramento do funil tradicional que a gente vê por aí, né? Vamos primeiro entender o que o funil de vendas faz, né? Vamos colocar aqui o nome do nosso canal, o funil de vendas. Aqui a gente está colocando o funil de vendas como uma situação diferente do que existe por aí. A gente está colocando ele não diferente, o conceito é o mesmo, mas a forma de aplicar ele no dia a dia. Então, a gente já falou que o funil de vendas ele é particular para cada empresa, para cada ramo de atividade, é o mesmo para o vendedor. Então, para cada tipo de vendedor tem um funil de vendas e ele deve ser o mesmo na ótica das pessoas que envolvem esse vendedor. Então, por exemplo, resumindo, se eu tenho um vendedor João e ele tem o funil de vendas, ele faz o funil dele. Se eu tiver os dados do João e fizer o funil dele, eu vou fazer o mesmo funil que ele está fazendo. A ótica vai ser a mesma. Não existe a mínima possibilidade de eu fazer um funil que é diferente do que o João está vendo. Então, isso torna mais fácil a aplicação dessa ferramenta durante a semana, na empresa mesmo, no departamento de vendas, porque o funil é o mesmo. Se o diretor fizer o funil do vendedor João, ele vai chegar na mesma conclusão que o João. Então todo mundo vai chegar à mesma conclusão. Os dados do funil do João é o que é para qualquer um. Então nós vamos ensinar aqui a montar um funil que seja particular para cada um e também seja o mesmo, seja lá quem for a pessoa que vai fazer o funil de vendas daquele vendedor. Então tem que ser o mesmo. Quando a gente tem o mesmo entendimento daquela pessoa, é mais fácil para a gente traçar um objetivo, né? Tá todo mundo falando do mesmo assunto, tá vendo a mesma situação, né? Tá vendo o mesmo problema. Então fica mais fácil de trabalhar. Eu não posso colocar o funil de vendas como uma coisa de sentimento, que o João vê uma coisa, o gerente vê outra e o diretor vê outra. Isso é o passo mais curto para eu ter uma ferramenta no meu dia a dia que não funciona para nada. Então o João acha isso, o gerente acha outra coisa e o diretor acha, dentro da ótica como diretor, uma coisa totalmente diferente. Então nós temos que ter uma padronização de ideia. E também achar que, por exemplo, o funil de vendas é simples assim, quanto mais visitas, mais pedidos eu vou ter, é outro erro, né? Eu não posso fazer contas de mais contas que no final eu começo a ter, por exemplo, que eu preciso fazer 20 visitas por dia para ter uma quantidade de pedidos que seja conveniente com aquele ticket médio que eu tenho para que eu possa atingir meta, né? Ticket médio, para quem não sabe, é o valor total dos pedidos que eu fecho em função da quantidade de pedidos, né? Então eu preciso fechar menos pedidos com valor agregado maior. Então, porque eu não consigo fazer 20 visitas por dia. Só que na teoria é muito fácil eu impor um ticket médio maior. Eu quero ver fazer isso na prática. Então é aí que começa o entendimento do nosso canal de fazer uma aplicação real do funil de vendas e não teórica simplesmente, né? A gente defendeu também em alguns vídeos aí que a gente está colocando que eu não consigo ensinar algo na teoria se eu não tiver a prática, a experiência. Eu trabalho 34 anos com vendas, tenho uma experiência positiva ou negativa, eu preciso analisar. Eu evoluí como vendedor na minha vida, eu cheguei como gerente em algumas empresas. Então eu tive uma evolução, eu tive um aprendizado, eu tive cases de sucesso. Eu fui um case de sucesso, então eu tenho condições de mostrar um caminho. O que eu não posso trabalhei 2 anos com vendedor, agora eu sei tudo de vendas e vou sair dando palestra motivacional, que é totalmente diferente, né? Então é por isso que existem tantas coisas de vendas e ninguém chega a lugar nenhum, porque a hora que você vai aplicar isso no teu dia a dia, ela se perde.
E muitas vezes quem está aplicando e força a aplicação dela, às vezes não está usando uma ferramenta, e sim algo que mostra apenas uma estatística e não um caminho a ser percorrido. É bem interessante isso, pessoal. Com relação ao funil de vendas, um dado, por exemplo, interessante aí, novo, né, em relação ao que o pessoal coloca por aí. O funil de vendas, e não existe apenas um, mas 2 funis a serem considerados, né? Olha que interessante, até o nome do nosso canal, funil, na própria palavra funil, nós temos aqui uma situação bem característica de funil em 2 letras bem próximas, mostrando, está na cara do funil que tem que ser um inverso do outro. Por quê? Né? E depois a gente vai explicar isso e vamos criar situações que facilitem o entendimento do vendedor. Porém, graças a Deus, vendas tem assessoria. Então, se a gente não entender o negócio, o departamento, as pessoas, tem que fazer um levantamento do perfil de cada vendedor para que a gente possa fazer um funil e criar regras para esse funil dentro da empresa, né? Então, com relação a tudo isso, nós temos 2 funis a serem considerados, né? Eu explico bem rapidamente para depois a gente mexer com as fases desse funil e entendimento de como aplicar isso no dia a dia, né? Eu tenho o funil tradicional, que aí eu entro com as visitas e saio com os pedidos, né? O funil inverso é exatamente inverso aonde começa com os pedidos, aonde eu tenho que fazer com que a minha a linha de produtos que eu fabrico, né, dentro do que eu fabrico, eu começar a vender muito mais, né, dentro desse cliente. Então, o pedido foi uma forma de eu abrir esse cliente. Agora eu preciso vender muito mais. E eu tenho que atingir o quê? Eu tenho que cativar esse cliente, de modo que isso aqui nada mais é do que um cliente que eu quero na minha carteira. Eu fui lá, fiz a visita, vendi, esse pedido fez com que eu cativasse esse cliente e hoje ele compra muito mais do que apenas aquele item daquele pedido que originou esse cadastramento na minha carteira. Então isso é cativar o cliente, né? Então o funil de vendas ele tem que ser considerado de um inverso do outro. E a gente vai tratar isso de uma maneira bem adequada, bem prática, né? Embora seja teórica, de modo que vocês possam aplicar no dia a dia. Embora, pessoal, eu defendo muito, aqui está meu nome, meu e-mail, meu WhatsApp, eu defendo muito o seguinte: precisa ter uma assessoria, precisa ter alguém que olhe e analise isso para colocar isso no papel até que a coisa comece a andar. Se não houver o entendimento do ramo, das pessoas, do negócio, do produto, né, de todos aqueles que são envolvidos, da meta, daquilo que está se buscando, não tem como você montar um funil de vendas onde todo mundo monta a mesma coisa, todo mundo vê a mesma coisa. Então, por isso que me motivou montar esse canal, o funil de vendas. Tá? Aqui tem aqui a inscrição, se o pessoal quiser fazer inscrição, agradeço. Aí vai começar a caminhar junto com a gente, vídeo após vídeos, e eu acho que a evolução disso vai ser bem positiva. É um assunto que eu gosto muito e eu estou disposto a compartilhar com vocês. Um grande abraço a todos, meu muito obrigado.